Past Continuous. Então, para fechar essa revisão de prova, eu trouxe aqui o Past Continuous. Veja que o Past Continuous não é difícil, mas nós temos que entender bem a diferença em quando usar o wasn't e o was para perguntas, quando usar o weren't e o were para perguntas, certo? Como que é a formação desse tempo verbal? Eu vou pegar um pronome, né? O que combina com esses pronomes está exatamente aqui, né? O que combina com esses está exatamente aqui, né? E aí eu vou pegar qualquer verbo, vai estar com ing no final. Isso é o básico para nós entendermos o past continuous. Eu vou ter um sujeito, esse sujeito vai ter um verbo to be conjugado de acordo com o que ele pode ser conjugado, né? Pode ser o was ou pode ser o were, e vou ter um verbo com ing no final, e nós temos duas exceções que daqui a pouquinho nós falamos sobre ela, tá? Então, aqui, como que nós vamos entender? Até coloquei umas frases aqui embaixo. I was talking on the phone. Então, eu estava falando no telefone. Veja que o verbo talk é o verbo conversar, mas como eu estou usando um passado continuado, eu estava falando, o ing vai ganhar o verbo talk vai ganhar o ing que tem o sentido de NDO, falando, comendo, bebendo. She wasn't watching TV. Ela não estava a assistir, é o verbo assistir. Aí eu tenho ing, fica assistindo TV, tá? O que é mais importante disso daqui? Saber identificar, né? Com qual pronome eu uso a conjugação, certo? Depois eu tenho aqui o you, we e o they, que vai usar o were, weren't e were. Veja o exemplo. You were dancing hip hop. Você estava dançando hip hop. You weren't eating fruits. Você não estava comendo frutas. Então, eu tenho que ter o verbo com ing, certo? Então, o verbo drink vai ganhar ing, vai ficar bebendo. Create vai perder o ezinho que tinha lá e vai ganhar ing. Dance, dance também é um verbo que na sua forma primária, né? Lá na primeira vez que eu vejo dance, ele termina em e. Quando os verbos terminam em e, que é o caso do create, do dance, eu tiro o e fora e acrescento ing. Study é só acrescentar ing, it é só acrescentar ing, o talk é só acrescentar ing. Aí vamos fazer alguns exemplos então. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês a conjugação. I was creating a new computer program. Eu estava criando um programa novo de computador. Agora eu vou fazer uma mesma frase parecida usando she. She was working a lot. Ela estava trabalhando muito. He was studying. Ele estava estudando. E o it? It was playing. Ele estava brincando. Ele ou ela, né? Para um animal, né? Então, vai ser ele ou ela. Então, aqui, todos esses nós conjugamos com o was, porque assim pede o pronome I, o pronome she, he e it. E todos os verbos colocamos ing no final. Então, quando eu tenho o ing no final e os verbo to be no passado, eu estou falando de past continuous. Agora, vamos ver exemplos com o were.
só temos 3 pronomes que usam o were, certo? You were cooking. Você estava cozinhando. You were cooking. We, que é nós. We were playing chess. Nós estávamos jogando xadrez. They were reading. Nós estávamos lendo. Então, eu tenho o were, por quê? Porque o que combina com you, a conjugação, com we e com o they, é o were. Certo? E aí, para fazer o past continuous, eu não posso esquecer do ing aqui no verbo principal. Tá certo? Agora, então, vamos ver exemplos na negativa e na interrogative. Não tem muito segredo nesse tempo verbal, ele é bem gostoso de trabalhar, tá? Vamos pensar aqui. She was writing. Veja que o verbo write termina em E, não é mesmo? Quando o verbo termina em E, eu tiro o E fora e acrescento ing, né? Ela estava escrevendo a carta, a letter. Agora eu quero dizer que ela não estava escrevendo. She wasn't writing a letter. Was, agora a forma negativa, interrogative. Was she writing a letter? E esse aqui vai servir para todos esse esqueminha, né? Então, quando for pergunta, o was vem para frente, o verbo continua com ing no final, tá? Então, vejam, se eu estiver falando, pedindo para vocês completar, ou pedindo para vocês verem qual está certo, qual está correto, no past continuous, se eu não tiver verbo com ing no final, tá errado, né? Se eu falo assim, analise as frases, né? Digamos assim, analise as frases e veja qual está correta. Eu vou colocar lá a primeira aqui. You wasn't fixing the car. Vou colocar também he were cooking the dinner. Também vou colocar was it drinking water. E por último, eu vou colocar were you driving? Um verbo que também termina em E, mas quando tem ing, não precisa pôr. Quais dessas frases estão corretas? Essa aqui tá totalmente errada, né? Porque com you eu não uso was, eu uso were. Como é negativa, então teria que arrumar e ficar weren't. O he, jamais eu combino com were. O he combina somente com was. He was cooking the dinner, está preparando o jantar. Was it drinking water? Tá certo, porque a conjugação do it é was. Were you drinking? Tá certo também, porque o que combina com you é were. Então, por isso que esse quadrinho aqui é de extrema importância, porque aí eu vou memorizar bastante aqui. I só vai com was, she, he e it, ou seus respectivos, que é o wasn't e o was para interrogative, né? E com you, we e o they só vai combinar com were, com weren't, com were e com o question mark ali no final, certo? Então, essas duas aqui estavam erradas, já foi um bom exercício para nós. Agora, eu tenho uma frase desse jeito aqui.
Deixa eu pensar aqui. Bem facinho, tá? Olha só. Vou colocar Michael. Michael, nome de uma pessoa. Então, é singular, porque é só um nome, né? Alguma coisa. His homework. Yesterday, eu já sei, porque o exercício me pediu que é para completar usando o past continuous, então já me vem na cabeça que eu tenho que usar o verbo to be no passado e mais o verbo que está entre parênteses aqui com ing. Então, Michael, alguma coisa, homework ontem. Então, Michael estava fazendo, doing, não tem nenhuma marcação de negativa, então eu estava fazendo his homework. Da onde que eu tirei o doing? Daqui. E o was? Porque Michael combina com o was. Ele estava fazendo. Quando? Ontem, então é passado, né? Se está me dizendo que é para fazer com past continuous, eu tenho que usar o was ou o were, depende aí de qual pronome que vai estar aqui para eu saber a conjugação desses dois. Certo? Eu finalizo aqui, eu já vou deixar os vídeos para vocês. Amanhã, no caso, vocês vão estar estudando, conforme for surgindo dúvidas, vocês me mandem aí, tá bom? Kisses, bye bye!